Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Antes da gente começar a nossa temática de hoje, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar uma playlist com todo o material da Educação Inclusiva, tudo que a gente vem falando até hoje. Conto com a sua inscrição. Bom, hoje nós vamos começar a falar com você, família, não é? Tivemos a professora Patrícia falando sobre as estratégias pedagógicas no AEE. Tivemos a professora Ivânia França falando sobre as estratégias pedagógicas para o professor da sala regular. E hoje eu vou conversar com você, que é família. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância das brincadeiras em família na vida da criança. Então, mas como brincar com as crianças que hoje já nascem praticamente com o computador na mão, com o celular, com essa interação com a tecnologia, não é? Os jovens só pensam em tirar selfies, tirar foto de suas comidas e postar nas redes sociais. Como é que a gente vai fazer para introduzir essa brincadeira no dia a dia dessas crianças que hoje são tão tecnológicas? A família tem um papel muito importante nessa relação com a sua criança, com o seu estudante, né? Com o estudante. Então, a família tem que perceber como é que anda essa interação com o seu filho, com a sua filha. Você tem o hábito de conversar com o seu filho, você tem o hábito de sentar e assistir um desenho junto com ele. Como é que você está estimulando essa criança? Se você está conseguindo dividir o tempo dele, não é? Se você tem uma rotina criada, a gente não pode esquecer que a família é a primeira sociedade da criança. Toda criança, quando nasce, se inclui numa microsociedade que é a família, não é? É dentro dessa família que ele vai aprender coisas como certo e errado, felicidade e tristeza, frustrações. Então, essa família tem que estar interagindo com essa criança, interagindo com essa criança que ela vai absorvendo e vai aprendendo essas relações, não é? É dentro da família que ele vai estruturar suas habilidades emocionais e sociais, não é? Então, quando a gente acompanha a nossa criança, quando a gente acompanha o filho em casa, esse momento de interação, ele tem que ser um momento gratificante, um momento em que a família esteja junto com a criança, para que ela perceba, para que ela sinta, não é, esse contato emocional, certo? Lembrem-se que os pais, a família, são os exemplos da criança. Então, esse estímulo que você está dando, será o estímulo só da tecnologia? Que tecnologia não é errado. Não é? Muito pelo contrário, através da tecnologia, desculpa, que a gente está aqui hoje. E ainda bem que tem a tecnologia. Mas não só de tecnologia, não é? As crianças têm que viver. A gente tem que, como família, organizar uma rotina e incluir nessa rotina momentos de interação da criança com o celular, da criança com a família, da criança com os vizinhos. É importante que isso esteja na rotina dessa criança. Tem que colocar brincadeiras todos os dias? Não, não necessariamente. Você escolhe um final de semana, no sábado, um dia que você esteja descansada, mãe ou pai, para poder ter uma interação válida, uma interação que vocês dois tenham trocas, certo? Não é só propor uma brincadeira para a criança brincar sozinha ou com um colega. A família tem que estar ali participando para que haja uma interação. Não esqueça mãe, não esqueça pai. Você é o exemplo do seu filho. Antes de eu colocar aqui algumas sugestões de atividades, eu queria falar com você, mãe e pai, que tem o seu filho com alguma deficiência, que, aliás, afinal de contas, é o nosso público-alvo, não é? Então, eu trouxe aqui algumas dicas para, se você tiver um filho
com alguma deficiência, você se perceba alguns pontos que é importante ser colocado na hora da brincadeira. Então, se o seu filho ou filha, ele for uma criança cega, o comando verbal deve ser de maneira clara. Você tem que dizer com clareza o que quer. Evite palavras como aqui ou ali. Afinal de contas, a criança não enxerga. E o que é que você pode substituir? Quais palavras você pode substituir? Direita, esquerda, em cima, embaixo. Utilize com mais frequência esse vocabulário para que ela tenha essa percepção e comece desde casa a entender os sentidos. Estimular a memória, os sentidos, o equilíbrio, o peso, a distância. Então, toda vez que você for propor uma brincadeira com essa criança, você procure propor esses contatos, esses estímulos, como a memória, com os passos. Então, se você tem, conte os passos, quantos passos você utilizou para chegar naquele lugar, certo? Estimule a função tátil também, dele pegar nas coisas, dele tocar. Muito cuidado, é importante que a família esteja acompanhando, porque o tato é muito importante para a pessoa cega, então para não machucar, não é, as pontas dos dedos, tá certo? Muito cuidado. Se você tem um filho ou filha que seja uma pessoa com deficiência intelectual, então a gente deve priorizar instruções curtas e objetivas. Procure não se alongar explicando a brincadeira. Demonstre a sequência da atividade, para ela não ter uma surpresa, tá? Então, vai acontecer assim, o outro pega a peça, depois é você, e explique toda a brincadeira com calma. Valorize os acertos e tentativas. Isso é para qualquer criança com e sem deficiência. A gente não deve valorizar, não é, os erros. Pelo contrário, a gente tem que incentivar os acertos, as tentativas. Afinal de contas, que bom que ele tentou, que bom que ele quer tentar novamente. Estimule o pensamento dessa criança. De quem é a vez? Quem jogou agora? Quem é o próximo? E retomar o que foi feito no final da atividade. Toda a brincadeira, ela deve ser retomada para a criança lembrar o que foi dito, lembrar o que foi feito, para que na próxima vez ele consiga, com essa memória, trazer essa memória à tona e brincar aos poucos, interagir com outro colega, não é? Interagir, até brincar, ensinar para um primo. Então, é importante que toda essa brincadeira seja retomada para que ele consiga fixar o que foi feito. E uma criança surda. Se você tem um filho ou filha surda, dê instruções simples, priorize recursos visuais. É muito importante que na casa de uma criança que tenha uma criança surda, exista recursos visuais. Então, tudo que você for falar, o importante é que tenha esse concreto, esse material concreto para ele ir identificando. Trabalhe as articulações, brincadeiras em que ele use as mãos para essa articulação dele ficar mais flexível, mais maleável. E as expressões faciais. É importante para a criança surda que ela perceba na expressão facial, não é que ela fala. Então, quando ele está triste, quando ele está feliz, quando ele está surpreso, é importante essas características serem trabalhadas numa criança surda. Enfim, eu trouxe aqui, começo com uma atividade, uma simples brincadeira, não é? Que é a escrita na areia, eu denominei assim, escrita na areia, não é? Onde a criança, com sua própria mão, com o seu dedo, ela vai escrevendo na areia, tá? Então, sempre quando for à praia, com seus filhos, procure essa brincadeira com eles, não é? Ele pode escrever com o dedo, ele pode escrever com um palito, ele pode escrever com o dedo do pé. Essa atividade, essa brincadeira, parece tão simples, mas ali a criança vai trabalhando a coordenação motora, vai trabalhando a criatividade dela. Mas eu estou em casa, eu moro longe da praia, ou está chovendo. Como é que a gente pode fazer uma adaptação dessa escrita na areia? Então, com esses materiais. Então, com
flocos de milho, não é? O cuscuz, com farinha de trigo, só é botar num recipiente e brincar ali com a criança de escrever os nomes, peça para ela escrever o nome dela, ou os números. Ali você está com a coordenação motora, ajudando mãe na coordenação motora dela, você está ajudando na sensação tátil dela, lembra lá do estudante cego? Então você está trabalhando ali a questão tátil dele. Muito cuidado novamente, para não machucar as mãos, os dedos do seu filho ou filha que tenha a deficiência visual. Pronto, então foi isso que eu coloquei. A brincadeira de escrita na areia, ela trabalha coordenação motora, ela trabalha textura, ela trabalha interação, essa interação tão importante entre filho e família. Outra brincadeira que eu trouxe aqui foi o bater na palma das mãos, bater nas mãos. Não é que é uma brincadeira bater a palma das mãos, um do outro, paralelamente nas vogais e nas consoantes bater na diagonal. As mãos batem cruzadas em forma de X na letra Z. Eita, parece muito confuso, mas eu tenho certeza que todo mundo já brincou dessa brincadeira, não é? Quando a gente bate na mão do outro. Certo? Só que essa é um pouquinho diferente. Nessa daqui a gente vai trabalhar o alfabeto. Então, sempre que a gente disser a letra A ou as vogais, essa mão vai ter que bater as duas juntas. Quando a gente estiver na consoante, vai ser batido alternado. Então, A, B, C, D, O, E. Então, sempre nas vogais, as mãos batem juntas. E no final, o X, o Y e o Z cruzou. Então, você pode tranquilamente brincar com seu filho, com sua filha, não é? E ali ele vai se divertir, vai passar para um vizinho, vai passar para um primo, mas isso, você passar para ele, vai ser um momento muito divertido. E o que é que essa brincadeira trabalha, professora? Essa brincadeira, essa simples brincadeira que todo mundo já brincou, ela trabalha coordenação motora, ela trabalha ritmo, ela trabalha espaço, interação, atenção, sequência, memória, todas essas habilidades que ela vai poder levar para o resto da vida dela, que vai ajudar muito ali, ó, na sala de aula. Não é? Então, o ritmo, como as coisas são feitas, não é? Na música, na apresentação da escola, a integração com o outro, já que é uma brincadeira que ele precisa do outro, a coordenação motora, o espaço que ele utiliza, ele não pode bater aleatoriamente, ele tem um espaço para bater, não é? Então, tudo isso, todas essas habilidades desenvolvidas durante as brincadeiras, essa criança vai levar para o resto da vida, seja ela na escola ou na vida adulta. Outro exemplo de brincadeira que eu trouxe foi o passar a bola, onde todas as crianças estão sentadas em círculo, não é? E começa a passar a bola cantando uma música. Se o estudante, sua criança for uma criança cega, ali dentro pode ter uns feijões, em vez de uma bola ser uma garrafa, não é? Para que faça barulho e ele perceba aonde está indo, se a bola está chegando, para ele conseguir pegar. E aí estão todos sentados. Enfim, dá para a gente adaptar essa brincadeira, que também é muito divertida, certo? Essa brincadeira da bola vai trabalhar também coordenação motora, ritmo, interação, atenção. E é muito divertida. Livro na cabeça, quem nunca colocou um livro na cabeça, não é? Equilibrou um livro na cabeça. Então, a tentativa dele trabalha o equilíbrio, a postura, a perseverança, a autoconfiança, o equilíbrio, a postura da criança. E aí qualquer criança pode brincar. Tem o que tem em casa com a letra, que são vários potes com letras ou palavras para a criança que já for alfabetizada. Então, ela tira dali daquele pote e vai dizer, identificar em casa o que é que ela tem ou não que comece com essa letra. A gente vai trabalhar leitura, escrita, percepção, localização, cooperação. E aqui a mímica.
A mímica vai trabalhar justamente as expressões. Então, você dá um cartaz, uma palavra, e ali a criança, através do seu corpo, trabalhando sua expressão facial, ótima brincadeira para as crianças surdas, ela vai ali desenvolver essas habilidades. Bom, por hoje ficamos por aqui. Eu queria agradecer você e espero você no nosso próximo encontro. Até mais!